É isso mesmo, Ian. Uma boa tarde a você, uma boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Planeta Campo. Sim, a gente continua aqui no Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, acompanhando tudo que tem sido discutido, tudo que tem colocado aqui no palco, para a gente falar cada vez mais de sustentabilidade dentro e fora da porteira também. Inclusive, eu vou conversar com uma palestrante, uma painelista que participou de um evento na quarta-feira, vai falar um pouquinho mais sobre sustentabilidade com a gente, é a Ingrid Graziano. Ingrid, muito obrigada pela entrevista. Antecipadamente, eu já te agradeço. Eu vou começar te perguntando. Eu queria que você falasse um pouquinho da palestra que você falou na quarta-feira sobre inovação e tecnologia a serviço da produção sustentável. O que o produtor tem que ter em mente quando se fala em inovação e tecnologia dentro da sustentabilidade? Michele, nosso bate-papo, na verdade, foi um bate-papo com produtoras que estão aqui participando com a gente no evento. E a ideia foi a gente mostrar e organizar um pouco como que é que funciona e o que é sustentabilidade quando a gente olha dentro da porteira. Então, muito se fala de sustentabilidade, ESG, mas, poxa, quando a gente olha dentro da porteira, dentro da fazenda, o que é que isso significa, aonde estão os desafios e, mais importante, aonde estão as oportunidades. E isso é traçando uma jornada com os produtores, que a gente aqui na Cargill está bem focado e é uma grande prioridade para a gente. Vamos falar um pouquinho dessa jornada. Quando o produtor quer fazer uma transição para uma agricultura, uma pecuária assim, mais sustentável, qual que é o primeiro passo? Exatamente, isso é muito importante, a gente entender que essa jornada é um processo e é uma melhoria contínua. Por que é importante entender que é uma melhoria contínua? Porque o desenvolvimento e o andar nessa jornada vai depender muito do nível de maturidade, seja do negócio e seja da propriedade também. Então, quando a gente começa a olhar a sustentabilidade dentro da porteira, é importante a gente trazer, primeiro, qual que é a base disso? Quando a gente olha para a regularização, então no Brasil a gente tem um código florestal, a gente tem leis ambientais, leis trabalhistas, e a gente começa a olhar como que a gente reflete essa base. Então, a regularização da fazenda está cumprindo com o Código Florestal? Tem alguma oportunidade de restauração de vegetação nativa em EPP, em reserva legal? Então, como que a gente olha para essa propriedade estar em compliance com as nossas leis? Depois, quando a gente começa a avançar um pouco, começam a surgir também oportunidades. Então, a gente começa a olhar sustentabilidade um pouco mais de uma maneira mais holística. A gente começa a olhar a forma que a gente está aplicando defensivos agrícolas, como que a gente está gerindo a nossa relação com a comunidade, e aí entram os programas de certificação, por exemplo, onde o produtor ele implementa requisitos de sustentabilidade, é verificado por isso, para servir como uma ponte de comunicação também com o mercado e mostrar para o mercado como que ele está implementando esse sistema e também receber um reconhecimento por isso. E depois, por fim, a gente começa a olhar também numa granularidade maior, aí a gente começa a olhar sustentabilidade do ponto de vista do ecossistema. E aí a gente começa a trabalhar com a agricultura regenerativa, quando a gente começa a olhar a saúde do solo, como está meu ecossistema, minha população de polinizadores no ambiente, que é super importante. A gente começa a olhar o lado mais agronômico da sustentabilidade, que nos leva a ter acesso a oportunidades como mercados ambientais, mercados de carbono, mas é importante que seja justamente uma construção. Não adianta a gente falar de carbono se a gente não começou lá pela base. Com certeza. Agora, uma última pergunta. Eu queria que você deixasse, na verdade, eu queria que você deixasse um recadinho para os produtores, especialmente para as produtoras que estão assistindo a gente. O recado eu acho que é para a gente olhar a sustentabilidade não só como uma demanda a mais e uma tendência, mas como uma oportunidade. Quando a gente está falando de sustentabilidade, é importante a gente lembrar que são 3 pilares e passando por esses 3 pilares, a gente está falando de aumento de eficiência, rentabilidade. Então, por meio da sustentabilidade, a gente pode gerar oportunidades, tanto de agregação de valor, mas também de melhoria dentro dos nossos sistemas. Muito obrigada pela entrevista, Ingrid. Obrigada, Michele. É isso, o recadinho da Ingrid foi dado. Eu volto com vocês aí no estúdio. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Campo Forte, o nosso forte é fazer você produzir mais. Cotton Wrap, melhor solução para enfardamento de algodão, 100% brasileira.